Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41. Diz assim: todos os anos, os seus pais, está falando de Jesus, então consequentemente está falando de José e de Maria. Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que eles estavam entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e o fazendo perguntas. E todos que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então foi eles para Nazaré, e ele era obediente. Sua mãe, porém, guardava essas coisas no seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aleluia. O tema dessa palavra é cuidado para não perder Jesus. Sabe, esse texto que nós lemos aqui em Lucas capítulo 2, é a única referência que nós temos de Jesus na sua infância. Os 4 evangelhos relatam desde o seu nascimento até quando apareceu João Batista no deserto, pregando e dizendo: vós que clama no deserto, anunciai e endireitai as veredas do vosso Senhor. Então apareceu Jesus. E a primeira ocorrência, a primeira aparição de Jesus já foi Jesus sendo batizado aos 33 anos de idade. E desde o seu nascimento, quando todos os evangelhos falam um pouco sobre o nascimento e fala das palavras que foram declaradas ali, das profecias que foram se cumpridas através do nascimento de Jesus. Depois houve-se um silêncio, e nada, ou quase nada, ou muito pouco se sabe sobre a infância de Jesus. Apenas Lucas traz esse caso isolado que aconteceu e relata por que quebrou esse silêncio. Eu acredito, porque eu acredito que nada está por acaso na Bíblia. Eu acredito porque Deus queria nos ensinar algumas coisas. E se Deus nos der a graça hoje juntos, nós vamos aprender o que Lucas queria deixar para nós. E nós vamos aprender aqui hoje algo que aconteceu na infância de Jesus, que aconteceu com os pais de Jesus. E Deus quer falar comigo e quer falar com você nessa noite. Se você recebe, dê um glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, todos os anos, os judeus subiam até Jerusalém por 3 vezes. Havia 3 festas que todos os judeus, eles precisavam estar
em Jerusalém. Então, todos os judeus, eles saíam das suas terras natais, das suas casas, e iam até Jerusalém, até o templo, participar dessas 3 festas. Era a festa da Páscoa, a festa das cabanas e a festa de Pentecoste. E todos os anos, José e Maria levavam Jesus até essas festas. Só que lá nas festas, nas feiras, nas festividades, nos atos de rua, e de todas as coisas, de todas as brincadeiras, porque Jesus era uma criança, só que Jesus não participava daquelas coisas. Jesus ia para o templo, falar com os sacerdotes, e ele ficava no templo ali aprendendo sobre o seu pai, e falando sobre o seu pai. E num dia, numa dessas festas, na festa de Páscoa, quando terminou a festa, José e Maria juntou todo mundo, todos os parentes, todos os filhos, e foi embora para casa. E ela pensou, Jesus deve estar aqui nessa multidão, a gente veio junto, ele deve estar aí conversando com alguém. Jesus com certeza era um menino muito comunicativo. E ela viajou o dia inteiro. No final do dia, ela olhou para o lado e falou, olha, tem um dia que eu não vejo Jesus. E ela começou a procurar, e procurou Jesus com os parentes, procurou Jesus com os amigos, e não encontrando Jesus, ela voltou para procurar Jesus. 3 dias depois, ela encontrou Jesus lá em Jerusalém, no templo, falando com os sacerdotes. Sabe, eu disse que poucas coisas nós sabemos sobre a infância de Jesus, mas tem 3 coisas que a Bíblia deixa claro para nós, no entendimento, sobre a infância de Jesus. Eu queria compartilhar com você. Primeira coisa que nós sabemos sobre a infância de Jesus: Jesus era pobre. Jesus, ele era de uma família pobre. Isso não se dá simplesmente pelo fato dele ter nascido numa manjedoura, dentro de uma estrebaria, junto com os animais. Não foi só um caso isolado. Lá em Levíticos 12, do versículo 2 ao 8, não vou abrir, mas só para você que está notando, lá diz que ao 8º dia, a criança deveria ser apresentada ao sacerdote e ser feito um sacrifício. E esse sacrifício, ele era feito com um novilho, ou um cordeiro, e diz lá o texto, lá no versículo 8, que se a família não houvesse estrutura, não houvesse condições, se a família fosse muito pobre, que também poderia ser oferecido 2 pombinhos, 2 rolas, pombas. E se você voltar a folha aí, no versículo 24, desse mesmo capítulo, Lucas 2, 24, você vai ver algo sobre o que eu estou falando. Isso fala da apresentação de Jesus. Para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos foram apresentados. Sabe, era assim: se você era de uma classe alta, você tinha condição, você apresentava um sacrifício, matava um boi em sacrifício, a apresentação das crianças, era o costume da época. Mas vai que você é de uma classe média, então era apresentado um cordeiro, um cabrito. Mas os pobres apresentavam 2 pequenas pombinhas. E foi isso que foi apresentado no dia da apresentação do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi um novilho, não foi um cordeiro, foi 2 pombinhas. Essa é a primeira coisa que nós sabemos, que José, Maria era uma família pobre. Jesus cresceu num lar pobre. A segunda coisa que nós sabemos sobre Jesus é que ele era carpinteiro. E eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 6, versículo 3. Diz assim:
Não é esse o carpinteiro? Eles estavam falando de Jesus. Não é esse aí o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Então a segunda coisa que nós sabemos, que ele era carpinteiro. Era uma tradição também, os pais ensinavam as profissões para os seus filhos. José era carpinteiro, logo ensinou Jesus ao ofício da carpintaria. E esses que questionavam aqui eram os sacerdotes, os fariseus. Quando eles viram Jesus fazendo milagres, quando viram Jesus se declarando o Cristo, eles falaram assim: mas esse aí não é o carpinteiro? Não foi esse aí que arrumou minha mesa lá em casa há um tempo atrás? Eu já não comprei umas cadeiras dele? Eu já não tive lá na marcenaria de Jesus? Esse aí é o carpinteiro. Eles reconheciam Jesus pela sua profissão, carpinteiro. E a terceira coisa que nós sabemos sobre a infância de Jesus é que ele tinha irmãos e irmãs. E está no mesmo versículo que nós lemos. Vamos reler o versículo. Marcos 6,3 diz assim: não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não estão aqui as suas irmãs, no plural? Então Jesus, quero que você pense comigo, Jesus, ele era pobre, e morava numa casa com mais 4 irmãos, e não se sabe quantas irmãs. E por ser pobre, com certeza, José e Maria não tinham uma casa com 10 cômodos. Com certeza ele devia dormir junto com seus outros irmãos, no mesmo quarto, no mesmo ambiente. Muitas coisas aconteceram na história de Jesus, mas Lucas queria que nós soubéssemos dessa história em particular, porque tudo isso que eu li agora, ele tem um segredo aqui, existe uma metáfora aqui para ser desenrolada ao longo dessa palavra. E o que eu quero dizer é que algumas coisas podem acontecer na nossa vida, na nossa caminhada, que nos faz esquecer Jesus. Pensa comigo, Maria era mãe, ela esqueceu o filho. E olha que a coisa mais difícil é uma mãe esquecer um filho. É ou não é, queridos? Quem é mãe aqui sabe, mãe não esquece filho. Não as mães normal, né? A gente esquece carro. Uma vez eu fui trabalhar no carro da minha mãe, eu sempre ia de ônibus. E aí nesse dia eu tinha que fazer um negócio, levei o carro da minha mãe, fui de carro para o trabalho. Aí quando terminou o trabalho eu peguei o ônibus, fui embora e deixei o carro lá no centro. Quando eu já estava chegando aqui, eu lembrei que eu pus a mão no bolso, senti a chave, falei, aí eu tive que voltar no terminal e voltar para buscar o carro. Quem costuma ser pobre, é difícil largar esse costume, né? E outro dia que eu quase morri do coração, foi um dia que eu fui no Carrefour e eu deixei o carro num lugar, e quando eu desci do carro, que eu ia saindo, eu vi alguém saindo de uma vaga coberta. Eu falei, olha, ali tem uma vaga coberta. Eu tirei o carro e coloquei na vaga coberta e fiquei lá no Carrefour. Aí na hora de sair, eu não lembrava que eu tinha trocado o carro de lugar, e na hora que eu olhei no pátio, que eu vi aquele pátio vazio, meu carro não estava lá, as pernas bambeou. Mas graças a Deus, depois eu lembrei onde é que eu tinha deixado o carro. Então a gente esquece carro, a gente esquece muitas coisas. Os janeiros vão chegando e a gente vai esquecendo as coisas. Mas mãe esquecer filho é algo muito difícil. E Maria esqueceu Jesus naquele dia. Existem algumas coisas que, se nós não tomarmos cuidado, nós também esquecemos Jesus. Sabe, como
Jesus era o primogênito, e depois de Jesus havia outros filhos. Então eu posso imaginar que Judas tinha 10 anos, e Tiago 6, e Simão menorzinho 3, e o outro ainda estava no colo. Talvez nesse acontecimento Maria estava segurando um bebê de colo, ou uma bebê, em suas mãos. E ela estava muito ocupada ali, cuidando dos seus familiares, e por causa disso, ela esqueceu Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, os pastores não gostam de pregar sobre isso. Eu não gosto de pregar sobre isso, estou pregando porque foi Jesus que mandou fazer. As pessoas não gostam de ouvir sobre isso. Por isso, talvez você não vai gostar do que eu vou dizer. Mas por causa desse constrangimento mútuo, eu fico constrangido em falar, vocês ficam constrangidos em ouvir, e por causa desse constrangimento mútuo, nós estamos perdendo Jesus. Eu vou dizer, às vezes, o cuidado com os nossos parentes tem nos feito perder Jesus. Pronto, falei. É verdade, querido. Sabe, Maria e José subiu com Jesus para a festa e esqueceu Jesus. Tem muitos crentes que vai para a festa, vai virada de ano, vai para o Natal para a festa de parente, vai no carnaval visitar a casa de parente e perde Jesus. Todos os anos, na virada de ano, nós perdemos pessoas, crentes que caem, pessoas que vão visitar parente e chegam lá, eles perdem Jesus. Muitas pessoas, queridos, deixam de celebrar o culto. Por quê? Por que você não veio no culto, querido? Não, chegou um parente lá em casa, e eu não tive como deixar ele lá, e eu fiquei em casa. Mas e na semana passada? Não, semana passada eu tinha um chá de berço de não sei quem, também não deu para vir no culto. E nós vamos assim, por causa dos nossos parentes. Por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa de não sei o que, nós estamos perdendo Jesus. Talvez você ouviu essa história e fale, nossa, o pastor falou que Maria era uma mãe desnaturada. Não, não é isso, é porque às vezes você olha e pensa assim, tem um bebê de colo, José faz o bebê, faz o leitinho aqui para o Simão, faz a mamadeira de Simão. Ô Judas, larga isso aí, e corre atrás de um menino, e corre atrás de outro, e aquela correria toda, e de repente, cadê Jesus? Jesus ficou para trás. Existem algumas coisas que nos fazem perder Jesus. E a palavra diz que aquele que não deixa pai e mãe, por amor a mim, não é digno de mim. Sabe, queridos, por que é um assunto um pouco complicado. Eu não estou dizendo para você que você tem que isolar os seus parentes. Não estou dizendo que você não pode visitar os seus parentes. Não estou dizendo que você não pode viajar até a casa dos seus parentes. Mas você precisa se permanecer íntegro. As pessoas têm que entender que eles chegaram na casa de um crente, ou que eles receberam um crente em casa, um crente de verdade. Eu passo por esse constrangimento, querido, mas eu falo, não importa quem é que está me visitando, não importa qual parente que está me visitando, mas lá em casa não se fuma e não se assiste novela. Não. Aí eu recebo algumas cunhadas, às vezes que não é crente, às vezes eu recebo parentes que não são, e eles chegam lá e começam a dar 8 horas, fala, está chegando a hora da novela. Eu falei, então procura um lugar para você assistir novela, porque aqui em casa nós não assistimos novela. Não assiste. Esse demônio não entra na minha sala. É constrangedor? É constrangedor. É claro que é. Mas deixa eu te falar, a gente passa a ser muito mais respeitado depois que nós nos posicionamos como crentes. Muito mais. A segunda coisa que às vezes nos faz perder Jesus, nos faz esquecer Jesus,
Quando você perde o contato com Jesus, você corre o sério risco de esquecê-lo. Olha o que aconteceu com Maria. Ela andou o dia inteiro sem ver Jesus, sem perceber que Jesus estava do seu lado. E por causa disso, ela perdeu Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não podemos caminhar a nossa vida, não podemos fazer as coisas sem ver Jesus. Você entrou num projeto, deixa eu te falar, você está vendo Jesus nesse projeto? Se você não está vendo Jesus nesse projeto, cuidado, você está correndo um sério risco de ter esquecido Jesus lá onde você entrou nesse projeto. Maria começou uma viagem sem Jesus. E eu tenho visto tantos jovens começaram um relacionamento sem Jesus. Tenho visto empresários começar negócios sem Jesus. Tenho visto casamentos vivendo sem Jesus. Por que isso aconteceu? Porque passou um dia, Maria só sentiu falta de Jesus no fim do dia. Ela ficou um dia sem ver Jesus, mas às vezes nós passamos um mês. Às vezes nós entramos num negócio e a gente está ali, nós não estamos vendo Jesus, não, mas ele deve estar por aqui. E ele vai passando os dias, vai passando uma semana, vai passando outra semana, e de repente você olha para trás e fala, peraí, uai, cadê Jesus? Esqueceu Jesus, Jesus ficou para trás. Existe uma terceira coisa também que pode acontecer, que nos faz esquecer Jesus. Simplesmente achar que Ele está conosco não nos faz ter Jesus. Isso, simplesmente achar que Ele está conosco nos faz perder Jesus. Sabe, não adianta você ter, a gente ouve direto essa frase. Se você for fazer um evangelismo e você dizer assim, olha, você conhece Jesus? Ele, conheço. Você pode ir aonde você quiser. Você pode ir no CEPAG, pegar o pior delinquente, chegar nele e falar, olha, eu vim te apresentar Jesus. Você conhece Jesus? Eu, conheço. Será que realmente conhece? Simplesmente achar que Jesus está conosco não faz com que Ele esteja. Eu quero aqui falar com você uma frase, repetir para você uma frase, que foi escrita por um pregador americano. Presta atenção, diz assim: você pode ter sido criado na igreja, batizado na igreja, servido na igreja, pode ser que tenha casado na igreja, morrido e velado na igreja, e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não na presença de Cristo. Sério, né? Forte. Mas é verdade. Simplesmente achar que Ele está conosco não significa que nós temos Jesus. Ter Jesus é uma comunhão, é senti-lo, é você olhar e sentir e perceber da mesma forma que nós percebemos que Ele está aqui nessa noite. Porque existe uma promessa, onde tiver 2 ou 3 estarei no meio deles. Isso é promessa, e não só por causa da promessa, porque eu sinto Jesus aqui, e eu sei que você também pode sentir. Quarta coisa, achar que Ele está com os companheiros de viagem. Pode ser que nós perdemos Jesus. Sabe, Maria viajou o dia inteiro sem Jesus, porque ela achou que estava com os parentes, porque ela falou assim, não, Jesus deve estar aqui. Aí às vezes nós também, na nossa vida, nós começamos a fazer coisas, e fazer coisas, e fazer coisas, vivendo essa vida secularista que nós estamos, e aí às vezes alguém nos confronta, como você está sendo confrontado hoje, e você para e pensa, não, Jesus está por aqui, meu líder tem Jesus, minha célula tem Jesus, lá na igreja tem Jesus. Mas deixa eu te falar, às vezes você perdeu Jesus. Foi o que aconteceu com Maria. Ela falou assim, não, Jesus deve estar aqui com os parentes. E ela caminhou o dia inteiro sem Jesus, até perceber que Jesus tinha ficado para trás.
E ela saiu e perguntou: ô fulano, você viu Jesus? Não. E ali no outro: ô fulano, você viu Jesus? Não. Se por acaso alguém viu Jesus passando aqui? Não, tem um dia que eu não vejo Jesus. Tem uma semana que eu não vejo Jesus. Tem um mês que eu não sinto a presença de Jesus. Pastor, eu nem me lembro a última vez que eu senti a presença de Jesus. Que nós precisamos voltar para Jerusalém e saber onde foi que nós perdemos Jesus. Quais são os cuidados para não perder Jesus? Vamos voltar lá para o nosso texto base, lá em Lucas 2. Eu vou fazer uma releitura com você aqui. Vamos fazer uma hermenêutica aqui. Ou homilética, eu não sei. Pastor Zé Carlos, que anda estudando isso aí, vai sabendo dizer. Pastor, nós vamos ler versículo por versículo e explicar. É hermenêutica ou homilética? Hermenêutica. Então é isso que nós vamos fazer agora. Bom, leia comigo Lucas 2, 41. Todos os anos, diga, todos os anos. Amém. Jesus ia a Jerusalém para a festa de Páscoa como de costume. Diga, como de costume. Amém. Querido, todos os anos e como de costume. Essas duas frases, essas duas sentenças, fala que às vezes nós entramos num comodismo. Às vezes nós começamos a fazer as coisas porque nós estamos simplesmente acostumados a fazer aquelas coisas. Existe uma chance de nós fazermos a obra de Deus sem Deus, por causa do comodismo, por causa da nossa rotina espiritual. Muitas pessoas vão à igreja e não adoram o Senhor durante esse período, que não tem intimidade com Deus nesse período. Então para que você vai na igreja? Não, eu tenho costume, todo domingo eu vou na igreja. É um costume. Tem pessoas que vão almoçar e eles curvam os seus rostos diante do prato, e ele mexe a boca, mas nem palavra sai dos seus lábios. Ele nem está dizendo: Senhor, eu agradeço por esse alimento colocado na minha mesa. Ele faz isso porque ele tem o hábito, ele tem o costume de curvar a cabeça diante das refeições. E como todos os anos, Jesus já tinha 12 anos, significa que por 12 vezes 3, 36, por 36 vezes Maria foi com Jesus até o templo e voltou, e ele sempre voltou, era costume Jesus voltar. Ela estava acostumada, né? Ele está por aqui, todo ano ele fica mais ou menos por aqui, né? E por causa desse costume, por causa dessa rotina, ela esqueceu Jesus. Leia comigo o versículo 44. Diz assim: pensando que estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Sabe qual foi o erro de Maria? Ela demorou demais para sentir falta de Jesus. Demorou demais. Ela caminhou um dia inteiro de viagem, para depois sentir falta de Jesus. E sabe o cuidado que nós precisamos ter? Nós não podemos dar um passo sem Jesus. Nós não podemos tomar uma decisão sem Jesus. Caminhada significa projeto. Caminhada significa meta. Quando Maria começou a caminhada, ela queria chegar em algum lugar. E você, querido, vai chegar em muitos lugares. Você vai fazer muitas jornadas espirituais. Mas quando você der o primeiro passo, olha para o lado e vê se Jesus está indo com você nesse projeto. A palavra de Deus diz que o homem faz os seus planos, mas a resposta vem do Senhor.
Vai viajar, Jesus tem que ir comigo. Eu vou casar, Jesus tem que vir comigo nesse casamento. Eu não sei o que eu vou fazer, mas se Jesus não for, eu também não irei. Não podemos caminhar sem Jesus. E Maria caminhou o dia inteiro sem Jesus. E tem pessoas que há um mês estão no serviço sem Jesus, há uns 6 meses estão no relacionamento sem Jesus. Ele está sem Jesus nas finanças, sem Jesus nos projetos. Começou uma célula sem Jesus e ainda nem sentiu que Jesus não está lá. Meu irmão, acorda, volta para Jerusalém, traz Jesus de volta. Nós não podemos caminhar sem Jesus, porque sem Jesus nós somos nada. Essa igreja sem Jesus não somos nada. A nossa vida sem Jesus não é nada. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que um dia iremos ter para a honra e glória do Senhor Jesus. E somente para Ele. Versículo 44. Parte B diz que eles começaram a procurar entre os parentes e conhecidos. Amém. Sabe, queridos, você pode ver a vida de Deus no seu pastor, amém? Tem vida de Deus nos pastores dessa casa. Você pode ver a vida de Deus no seu líder de célula. Os líderes de célula são cobertos com vida de Deus. Você pode ver Jesus aqui nessa casa, nessa igreja. Mas isso tudo não basta se não tiver Jesus na sua vida. Ter Jesus na sua vida é mais importante do que ter Jesus na vida do pastor. Porque se o pastor não tiver vida com Deus, ele fica e você vai. Mais importante que você tenha vida com Deus. Maria achou que ele estava lá com os parentes. Não, Jesus está aqui com meu parente. Não, Jesus está lá com meu pastor. Estou tranquilo. Não, Jesus está lá na minha célula. Cadê Jesus, meu irmão? Não, Jesus está lá no culto. Hoje é terça-feira, lá em domingo eu vou ver Jesus. Não, Jesus tem que estar com você o tempo todo, dia e noite, amanhecer e anoitecer com Jesus. Dizer, Jesus, boa noite, eu estou dormindo. E acordar, abrir os olhos e dizer, bom dia, Espírito Santo. Amém? Amém. E, por último, chegando já ao fim, versículo 46. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, fazendo perguntas e ouvindo-os. Deixa eu te falar, queridos. Depois de 3 dias que eles foram encontrar Jesus. Sabe por que nós devemos tomar tanto cuidado para não perder Jesus? Porque o tempo que você caminha sem Jesus, você gasta 3 vezes mais para encontrá-lo de volta. Maria caminhou 1 dia sem Jesus, levou 3 dias para encontrá-lo. Às vezes, se você não despertar, às vezes, se você não abrir os seus olhos hoje e falar assim, olha, peraí, agora eu estou entendendo, eu estou fazendo isso e eu não estou vendo Jesus nesse projeto. Pastor, eu aceitei um emprego lá em São Paulo, estou indo trabalhar lá e tal, vou ganhar muito dinheiro, e que bênção, meu irmão, mas Jesus está indo para São Paulo com você ou está ficando? Tem muitas pessoas, queridos, que começaram grandes projetos e caminharam muito tempo sem Jesus e até hoje não encontraram Ele de volta. Muitas pessoas pegaram a caminhada sem Jesus e até hoje eles estão perdidos. Até hoje eles estão lá no mundo, andando em círculos, procurando Jesus. Procurando Jesus. E no versículo 49, diz assim, lê comigo, versículo 49. E ele perguntou, Jesus respondendo, por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estava aqui, que eu deveria estar aqui, na casa de meu pai? Amém? Amém. Queridos, deixa eu falar algo assim, sobrenatural, o que tem acontecido esses dias.
Surgiu ultimamente no nosso tempo pessoas que estão dizendo: Jesus sim, igreja não. O diabo tuitou essa frase e as pessoas estão aí repetindo ela continuamente. E eu ouvi um outro pregador dizendo, e eu falei assim: nossa, que bênção isso. Eu ouvi o pastor Aloysio dizendo: como podem as pessoas receberem a cabeça e rejeitarem o corpo? Porque é isso que diz a palavra, que Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja de Deus. Sabe quando Maria perguntou para Jesus: Jesus, como é que você fez isso conosco? Eu e seu pai, nós estávamos loucos atrás de você. O que Jesus respondeu? Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estava aqui na casa do meu pai? Sabe, perguntaram para Jesus: Jesus, como é que você fez isso conosco? Como é que você me deixou assim, meu casamento chegar a esse ponto? Como é que você deixou Jesus, como é que você deixou minhas finanças chegar a esse ponto? Jesus, como é que você deixou minha filha chegar a esse ponto? Jesus, como é que você deixou minha saúde chegar a esse ponto? Jesus, como você deixou minha vida chegar a esse ponto? E sabe qual é a resposta de Jesus? Por acaso você não sabia que eu estou nessa casa? Maria ficou procurando Jesus 3 dias e ela encontrou Jesus lá na casa. Foi só ela voltar para Jerusalém, buscar a casa de Deus, e ela encontrou Jesus. Então, queridos, se nós temos perdido Jesus, eu quero te dizer: tem Jesus aqui. Deus está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Agora, se você diz assim: pastor, você está falando isso porque você quer defender essa entidade chamada igreja, eu quero falar um negócio para você. Se você acha que eu estou pregando tudo isso, que eu estou falando todas essas coisas só porque eu quero defender a igreja, você está redondamente certo. Apesar de que, como eu disse de manhã, eu não preciso defender a igreja, porque ela já tem um noivo poderoso para defender. Ela já tem um noivo poderoso. Mas eu protesto contra essas pessoas que estão dizendo que não precisa de igreja. Nós precisamos sim, porque juntos somos um corpo, juntos somos irmãos, e é juntos que nós vamos subir para a glória. Aleluia! Aleluia! Vamos ficar de pé, amém? E nós vamos orar. E nessa oração, querido, eu quero que você olhe para dentro de você, olhe para as áreas da sua vida e pergunte para você mesmo: aonde foi que eu perdi Jesus? Aonde foi que eu deixei Jesus? Sabe, Maria demorou 3 dias para achar, mas Deus te deu a graça de você encontrar hoje. Você está no lugar certo. Jesus estava no templo e você está aqui no templo. E você pode fechar os seus olhos, pode curvar a sua cabeça e pode falar: Jesus, Jesus, agora que eu te encontrei, volta para casa comigo. Depois que José e Maria encontrou Jesus, ele voltou para casa com José e Maria. Jesus vai voltar para sua casa, vai voltar para sua vida, vai voltar para o seu casamento, vai voltar para os seus filhos, em nome de Jesus. Jesus vai voltar, se você encontrar Ele hoje. Se você dizer: Deus, eu te encontrei aqui, eu te encontrei, e agora, Jesus, que eu te encontrei, eu não me separo mais de você, eu não me distancio mais de você. Volta comigo, começa a partir de hoje uma nova caminhada, e que nessa caminhada, toda vez que você olhar para o seu lado, Jesus está do seu lado, Jesus está diante de você, querido, porque sem Jesus nós nada podemos fazer, sem Jesus nós não somos ninguém.